sagt, Quando Paulo agora está dizendo algo a respeito dos judeus, dann könnten alle Brasilianer in diesem Raum und alle Deutschen jetzt sagen, das geht uns nichts an. então todos os brasileiros e alemães e outras nacionalidades nesse recinto poderiam dizer: isso não é comigo. Kein Jude hier, nehme ich an. Eu suponho que não há nenhum judeu aqui. Also können wir ab Kapitel 3, Vers 21 weiterlesen. Portanto, nós podemos pular até o versículo capítulo 3, versículo 21 e continuar a leitura ali. Nein, so ist das absolut nicht. Não, não é assim em absoluto, não. Gottes Wort spricht immer zu dem, der es aufrichtig liest. A palavra de Deus sempre fala àquele que a lê com sinceridade. Es hat immer eine moralische Botschaft für den, der es liest. E essa palavra sempre tem uma mensagem moral para aquele que a lê. Auch wenn vordergründig eine bestimmte Personengruppe angesprochen wird. Ainda que na superfície se dirige a um grupo específico de pessoas. In den Versen 17 und 18 werden 5 Punkte genannt. Nos versículos 17 e 18 são mencionados 5 pontos, die die Juden kennzeichneten. características dos judeus. Das erste in Vers 17. O primeiro ponto está no versículo 17. Sie stützen sich auf das Gesetz. Eles se apoiavam na lei. Zweitens, sie rühmen sich einer Beziehung zu Gott. Segundo, eles se vangloriam de relacionamento com Deus, ou se gloriam. Sie kennen den Willen Gottes, der aus dem Gesetz zu entnehmen ist. Eles conhecem também a vontade de Deus, que se deduz da lei. Diese 3 Dinge, Gesetz, Beziehung zu Gott, den Willen Gottes kennen, E essas 3 coisas, a lei, o relacionamento com Deus, conhecer a vontade de Deus, befähigt sie zu entscheiden, was ist das Vorzüglichere. capacita esses judeus de discernir as coisas excelentes e aprovar as coisas excelentes. Der 4. Punkt, der die Juden kennzeichnet. É o 4º ponto característico dos judeus. Und der 5. Sie sind aus dem Gesetz unterrichtet. E o número 5, eles são instruídos por lei, ou de dentro da lei, com base na lei. Wenn jemand sich auf das Gesetz stützt, Quando, sich darauf beruft, quando alguém se apoia na lei, apela pela lei, dann ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. então essa pessoa está obrigada a cumprir com toda a lei. Wenn jemand sich der Beziehung zu Gott rühmt, Quando alguém se gloria ou vangloria desse relacionamento com Deus, dann ist verpflichtet, dieser Beziehung entsprechend zu leben. então ele está obrigado de viver em conformidade com esse relacionamento. Wenn jemand den Willen Gottes kennt, ist verpflichtet, ihn zu tun. E se alguém conhece a vontade de Deus, então ele tem a obrigação de cumpri-la, de praticá-la. Und in allen 3 Punkten hatten die Juden versagt. E em todos esses 3 pontos, os judeus haviam falhado. Das ist die lehrmäßige Erklärung dieser beiden Verse. Esse é o lado, a explicação doutrinária desses 2 versículos. Jetzt mache ich eine Anwendung. E agora eu vou fazer uma aplicação prática. Jetzt sind wir angesprochen. E agora isso se dirige a nós, de repente. Stützt du dich auf das Wort Gottes? Você se apoia, de repente, na palavra de Deus? Bist du dankbar für die Beziehung, die du zu Gott, dem Vater und seinem Sohn hast? Você é grato pelo relacionamento que você tem com Deus, o Pai, e com o seu Filho? Kennst du den Willen Gottes aus dem Wort Gottes? Você conhece a vontade de Deus a partir da palavra de Deus? Wie gehen wir damit um? E como agora nós lidamos com isso? Die Christenheit im Allgemeinen, A cristandade, de forma geral, bestehend aus Kindern Gottes und solchen, die sich nur äußerlich zu Gott bekennen, composta de verdadeiros filhos de Deus e daqueles que apenas exteriormente se professam ao cristianismo. man kann sie mit dem vergleichen, was Paulus hier über die Juden sagt. Essas pessoas todas podem ser comparadas
aquelas coisas que Paulo diz a respeito dos judeus aqui. Über die Anwendung sind wir sehr wohl persönlich angesprochen. E por via dessa aplicação, essas palavras se dirigem, sim, pessoalmente a cada um de nós. Zum Abschluss, was bedeutet es, das vorzüglichere Unterscheiden? Finalizando, o que significa aprovar as coisas excelentes? Wenn man Gottes Wort kennt, Quando se conhece a palavra de Deus, wenn ich die Beziehung zu Gott kenne und genieße, quando se usufrui e conhece o relacionamento com Deus, wenn ich weiß, wie denkt, quando eu sei como ele pensa, o que ele pensa, was wünscht, o que ele deseja, wenn ich den Willen Gottes aus seinem Wort entnehmen kann, lesen kann, quando eu consigo também deduzir a vontade de Deus e reconhecê-la a partir da palavra de Deus, dann bin ich in der Lage zu unterscheiden, então eu estou na condição de poder discernir, aprovar was macht ihm am meisten Freude. aquilo que lhe causa a maior alegria. Ein praktischer Impuls, der für uns sehr wichtig ist. É um impulso prático, um estímulo prático muito importante para nós. Dann kommt in den Versen 19 bis Vers 22, Depois, nos versículos 19 a 22, darauf zu sprechen, dass der Jude eingebildet war, ele menciona o fato de que o judeu tinha uma alta autoconcepção. sah sich in der Lage, anderen Unterricht zu geben. Ele se pensava estar na condição de instruir a outros. Das behandelt Paulus in den nächsten Versen. E é isso que Paulo está tratando nesses próximos versículos. Esses versículos 17 a 29 nós podemos dividir em 3 blocos. O primeiro e o segundo o irmão já mencionou. São os versículos 17 a 20, bloco número 1. Segundo bloco, 21 ao 24. Terceiro bloco, 25 até o final do capítulo. O primeiro bloco, acabamos de ouvir sobre cada detalhe já alguma coisa. O terceiro bloco trata da questão da circuncisão e os benefícios que ela traz consigo ou também não traz, quando não se vive de acordo com aquilo que ela significa, como era o caso dos judeus de forma geral. E nos versículos 21 a 24, várias perguntas. E ligadas essas perguntas a várias atividades. O apóstolo Paulo menciona apenas agora alguns exemplos que ele coloca diante dos seus leitores judeus, diante de seus contemporâneos judeus, diante de seus compatriotas judeus também, irmãos pela carne. Ele diz primeiro, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Ensinar. Ensinar requer conhecimento daquilo que eu quero ensinar. Mas se eu não dou esse ensino primeiramente para mim mesmo, então também ele não deve ser repassado para um outro. Se eu tenho apenas esse conhecimento para ensinar o outro, para que ele viver certo, e eu não, diante de Deus não tem valor. Segunda atividade, pregar. Tu que pregas. Ele menciona aqui o exemplo do furto. Você está falando para o outro, mas não fazendo. Ao contrário, pratica o contrário. Que valor que tem isso diante de Deus? Versículo 22, dizer. Ele também está sabendo. Ele menciona aqui o exemplo do adultério. Você fala que não deve fazer, mas você mesmo faz. E até mesmo de diversas maneiras, tanto na prática como também espiritualmente. O Antigo Testamento nos mostra, em várias circunstâncias, que o povo de Deus estava adulterando com Deus, adorando, por exemplo, ídolos, colocando outra coisa no lugar de Deus.
E aí podemos, em todos esses pontos, fazer as mesmas aplicações que o irmão fez no bloco anterior. Como essa situação está conosco. Furtar, eles furtavam em Malaquias, não é? Aquilo que deveria ser de Deus, eles tomavam para si. Era um tipo de furto também. Eles se gloriavam, versículo 23, na lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei. Outra atividade que eles estavam fazendo. E aí, de novo, a pergunta, como isso está conosco? Não temos a lei, mas como já ouvimos, temos a palavra de Deus. Podemos nos gloriar, vangloriar também de ter essa palavra de Deus, ter esse conhecimento todo, mas transgredimos. E o resultado que todas essas atividades trazem, está no versículo 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Exatamente o contrário daquilo que Deus quis do povo judeu. Ele não tinha separado eles para ser um povo exclusivo dele. Ele não tinha separado os judeus de entre todas as nações para serem um povo dele e um testemunho do Deus vivo e verdadeiro no meio de um mundo pagão. Ele não tem separado também nós, hoje, como um povo exclusivo celestial dele, para sermos um testemunho dele dentro deste mundo corrompido que nos rodeia. E justamente por aquele povo, com esse tão alto e sublime chamado, o nome de Deus foi blasfemado. Isso também pode acontecer por nós, e acontece. Se nós não estamos correspondendo à nossa posição, ao nosso conhecimento, à palavra de Deus que temos em mãos, e temos que confessar que muitas vezes isso infelizmente acontece. Creio que ninguém nesse recinto pode dizer, eu sempre correspondo em tudo, 24 horas por dia, aquilo que Deus espera de mim. O resultado também pode ser exatamente esse. As pessoas do mundo que nos rodeiam, eles de repente são impedidos, ou até mesmo blasfemam aquele Deus, e a razão, o motivo, talvez você, talvez eu, Deus não quer isso. Então, que esses versículos, de fato, falem também a nós. Pouco antes da reunião começar, nós estávamos falando sobre esse ponto aqui. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu. Esse sobrenome judeu é uma formulação interessante, mas quer dizer, você é conhecido por. Os outros te chamam assim. Assim chamado, né? E eu estava pensando onde a Escritura aplica isso para nós. O que é essencial aqui é que os outros nos conhecem por esse nome. Não somos nós que arrogamos ser tais. No último capítulo da primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 16, diz ali, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Sabemos que os cristãos foram chamados assim, lá em Antioquia, pelos outros. E os outros também chamam a nós, a você, a mim, de cristãos. E nós, involuntariamente, ou quer queira, quer não, levamos esse nome. Ninguém pensa, eu não quero me arrogar de ser chamado de cristão, eu não tenho coragem para isso. Não, esse é um nome que foi colocado sobre nós, nós levamos o nome de Cristo, propagamos, exalamos, somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, é a nossa vocação e nós não temos como nos esquivar disso. No contexto de 1 Pedro 5, versículo 16, eu vou ler mais uma vez. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem sobre nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador,
na prática do bem. O fiel Criador, ele foi fiel na criação, ele também vai ser fiel na nova ordem. Então nós temos aqui uma responsabilidade. Nós levamos o nome do Senhor Jesus. Essa responsabilidade coloca sobre nós também um juízo. Nós vamos ser julgados. O juízo começa pela casa de Deus. E nós podemos recorrer a esse Deus misericordioso, que é fiel, para nos ajudar a levarmos o bom nome de Cristo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Nome bom, doce a fé. Obrigado.